Pessoal, já estou de volta trazendo mais informações aqui no Facebook do Top Media News. Estamos em todas as plataformas de redes sociais, no X, TikTok, Instagram e também no nosso portal, né? Sempre trazendo as principais informações da capital, do interior do estado, do Brasil e do mundo, se houver relevância. E falando aí nacional, vamos falar de um caso que vem chamando muita atenção, né? Essas situações da Betts. Tem muitas pessoas que estão se endividando, né? Muitas pessoas se endividando, fazendo dívidas e ficando em situação difícil por consequência das apostas eletrônicas. Tem gente que está deixando de comprar comida em casa para poder apostar na Betts. Isso é uma grande realidade. E fora aqueles que estão viciados nos jogos e acabam se metendo numa freia. Eu vou falar agora da situação de um jovem que foi sequestrado e morto e, segundo a Polícia Civil, por consequência de uma dívida de bets e de poker, jogos, né? O jovem foi identificado aí como Arthur Seman Crisson, de 21 anos, tá? O Arthur, segundo informações aí de pessoas que o conhecia, ele tinha contraído muitas dívidas por consequência de jogos em bets e também por jogos de poker lá em Santa Catarina, tá? Ele era morador lá de Florianópolis, capital de Santa Catarina. E como ele tinha muitas dívidas, esses devedores dele, né, foram cobrá-lo, né? As pessoas que ele devia foram atrás dele para poder cobrar e vinha cobrando ele. Quando foi na última sexta-feira, o Arthur estava numa festa na área central lá de Florianópolis. Quando então chegaram ali alguns elementos em um carro, em um total aí parece que de 5 elementos, e forçaram ele a entrar no interior deste automóvel, tá? Forçaram ele a entrar no interior do automóvel e ele entrou. Minutos depois que ele entrou dentro desse carro, ele começou a enviar mensagens pedindo Pix, pedindo socorro e Pix para os amigos, falando: gente, eu tô com uma dívida e eu preciso aí que vocês mandem um Pix me ajudando. Mandou para vários amigos dele, mandando aí para poder mandar dinheiro para ele pagar a dívida que ele tinha contraído através de jogos de bets e também de jogos de poker. E estava dentro do veículo ali sendo sequestrado por esses homens. E logo na sequência começaram a mexer aí nas contas bancárias dele, tá? Pegaram o celular dele, mexeram nas contas bancárias e ele ficou por várias horas pedindo dinheiro para os amigos e familiares via Pix para que ele pudesse quitar essa dívida dele de jogos de bets e também jogos de poker. Depois disso, ele desapareceu, ele não foi mais encontrado. Esse fato aconteceu na noite de sexta-feira, que ele foi sequestrado e ele não foi encontrado e pediu dinheiro. Quando foi na noite de domingo, gente, o corpo dele foi encontrado, tá? O corpo dele acabou sendo encontrado, na verdade, na manhã de domingo, né? 2 dias depois aí de ter sido sequestrado, ele acabou aí, o corpo dele sendo encontrado. O corpo dele foi encontrado com marcas de tortura e um tiro na cabeça, tá? O Arthur foi sequestrado, ameaçado. Depois torturaram e mataram ele com um tiro na cabeça e desovaram o corpo dele e acabou sendo encontrado, segundo a RIC Notícia, lá de Florianópolis. A Polícia Civil trabalhou rápido e acabou por identificar os autores. 5 foram presos. Segundo o delegado responsável aí pela investigação do crime, Dr. Anselmo Cruz, ele falou lá para o portal ND de Santa Catarina que dos 5 presos, 3 participaram do sequestro, da tortura e da morte e 2 deram o suporte para o crime. E o suporte, assim, eles movimentaram a conta bancária, receberam os Pix e também movimentou a conta bancária da vítima, tirando os valores que lá estava e repassando para outras contas. Gente, vocês têm noção aí, né? Tem noção de uma situação tão terrível como essa, onde que o jovem acaba sendo morto, né? E de uma forma trágica, né? Ele foi sequestrado, torturado
e morto com tiro na cabeça, caracterizando o crime de execução. E por quê? Ele estava devendo dinheiro de bets, sempre jogava em bets e também de jogos de pôquer. Aí foi o que a investigação pontuou, que ele foi sequestrado na última sexta-feira porque devia dinheiro aí de jogos de bets, de jogos de pôquer, e por consequência dessa dívida, mandaram com que ele fosse sequestrado, torturado e depois aí morto com um tiro na cabeça. 5 presos. As investigações continuam para saber quem mais está envolvido aí no meio desse crime e quem está realizando essas apostas, né? Que os jogos de bet você joga eletronicamente, né? Então tem alguma coisa aí lá em Santa Catarina que a polícia está investigando para saber em si. Meu Deus, que loucura, né? Mas infelizmente essa é uma grande realidade. Tem muita gente se endividando, ficando viciado nesses jogos de bet, deixando de comprar as coisas em casa para jogar, que está se tornando aí um vício muito grande. E está movimentando muita grana esses jogos de bets, né? Tem gente que ganha, mas a maioria acaba não ganhando, saindo no prejuízo. Fica o nosso alerta e essa história triste também que eu estou narrando aqui a partir de agora. Essa notícia, viu, Helenice, e também a Alessandra, a Suzana e a Jéssica, já está no nosso site www.topmedianews.com.br e logo mais eu retorno com as imagens do Bernie Caldeirão trazendo mais informações para vocês. E hoje, 5h30 da tarde, tem CG Urgente comigo, Itamar Buzzati, e eu espero por vocês.